1 Crônicas, capítulo 11. Eu vou ler os textos na revista e corrigida. Acompanhe comigo a leitura. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15 a 19. Esse texto vai falar do rei Davi. Davi ainda não é rei nesse tempo. Embora aqui em Crônicas, esse texto, ele não esteja dentro de uma cronologia, quando exatamente a coisa aconteceu, porque tem fatos que estão sendo narrados anteriores. Mas quando isso aqui aconteceu, Davi ainda não era rei. Saul era rei. Davi estava fugindo de Saul. E Davi, ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Ele se esconde lá. E enquanto ele está ali, um grupo muito grande de pessoas foram até ele, inclusive seus parentes, seus pais, seus irmãos foram até ele. E permaneceram com ele. De modo que Davi acabou se tornando líder de uma milícia. Milícia não é um exército. Milícia é um grupamento menor do que um exército, mas preparado para a batalha. E Davi, então, com estes, permanece nesse lugar. Eles estão escondidos, fugidos de Saul. E em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15 a 19, vai falar de 3 destes, porque dentre estes que formaram essa milícia de Davi, houve alguns que se destacaram por feitos valorosos, porque eram homens valentes, homens desmedidos, homens corajosos, homens que realizaram grandes feitos. Quando Davi se torna rei, estes vão ser os chefes do exército de Davi, vão fazer parte desse exército de Davi. E aqui no versículo 15 a 19, nós encontramos um fato a respeito de 3 desses valentes, chamados assim, valentes de Davi. E os 3 dos 30 capitães desceram a penha. Penha é pedra, né? Desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Irmãos, que atitude! Então os caras vão lá, fazem um negócio daquele para agradar o seu líder. O líder pega e derrama, não bebe, se recusa a beber. Davi está aqui escondido na caverna de Adulão, como eu disse, fugindo de Saul.
Mas o reino, as cidades, não estão todas dominadas por Saul. O povo de Israel, ao longo de séculos, teve como inimigo ferrenho, feroz, um povo muito feroz, um povo briguento, um povo que se colocou sempre como inimigo por gerações, inimigo de Israel, os filisteus. E agora os filisteus, eles têm uma guarnição, eles têm um destacamento lá na cidade de Belém, que é a cidade em que nasceu Davi. É também a cidade que nasceu uma outra pessoa, quem sabe? Jesus Cristo. Lá na cidade de Belém, havia uma cisterna. Essa cisterna existe até os dias de hoje, na cidade de Belém. Você não foi a Belém não, né? Foi? Conheceu a cisterna? Bebeu da água? Também não? Ó, tá vendo, né, Flávia, aqui beber. Se eu for lá, eu bebo. Quero beber da água que Davi não bebeu. Mas existe até hoje a cisterna lá. E essa cisterna, ela capta a água da chuva e a abriga. É uma cisterna. Aquilo que a gente chama de cisterna é um reservatório feito de pedra, esculpido na pedra, que tem uma cobertura e é tapado. E aquela população dali, ainda hoje, se vale dessa água. Belém hoje tem pouco mais de 30 mil habitantes. É considerado ainda uma cidade bem pequena, né? E Davi está ali escondido, junto com aquela milícia, aquele monte de gente, mais de 400 pessoas. E Davi, despretensiosamente, ele expressa, sem nenhuma pretensão, um desejo. Como eu, muitas vezes, já pensei, né? Rapaz, que vontade de comer um robalinho frito. Um dia desse eu falando aqui sobre rabanada, né? Falei, puxa, uma rabanada, né? No domingo seguinte, alguém já me trouxe rabanada. Eu nem pedi, foi mais ou menos isso. Davi está ali naquele momento de privação, ele está longe do ambiente, da sua convivência fraterna normal, porque ele está fugindo, porque Saul quer matá-lo. Ele não fez nada contra Saul, mas Saul tem um espírito imundo que está dominando Saul e fazendo Saul ver Davi como uma ameaça, quando Davi nunca foi uma ameaça. Davi nunca quis tomar o lugar de Saul. Deus é que rasgou a aliança com Saul? Não, Saul foi quem rasgou a aliança com Deus, e Deus disse: não tem mais aliança então contigo também. Eu já tenho alguém para ficar no teu lugar. E sabendo disso, Satanás encheu o coração de Saul para que Saul fosse matar Davi, para Davi não assumir o lugar de quem deveria assumir depois dele, que seriam seus filhos. Deus disse: não, seria você e toda a geração depois de você, mas você se mostrou indigno. Eu não tenho compromisso com quem é indigno, porque ao que me honra, honrarei, mas o que me desprezar será, você perdeu o merecimento. Você não tem merecimento para continuar rei. E Saul não quis aceitar isso. Em vez de Saul se arrepender, como Davi lá na frente, como rei, nós vamos ver Davi cometer erros graves, mas se arrepender e sinceramente se consertar, e por causa disso Deus o abençoou. Davi teve então esse desejo, expressa de forma despretensiosa esse desejo de beber daquela água lá de Belém. No fundo, o que Davi está dizendo é assim: como eu gostaria de ter o direito de ir e vir.
porque ele não tinha mais o direito de ir e vir. Porque se ele fosse descoberto, ele seria morto. Há muitos hoje em nosso país que estão aspirando, desejando, como eu gostaria de ter o direito de me expressar, como a Constituição diz que eu tenho, mas ela já foi rasgada. E nós estamos debaixo de uma ditadura que cerceia o meu direito de falar o que eu penso. Mesmo eu sendo um deputado federal, mesmo eu sendo um senador. Por quê? Porque tem uma autoridade que não deveria mais ser autoridade, deveria estar na cadeia pelo que tem feito, mas está sendo apoiado por um bando de corruptos que dá autoridade para ele, porque são gente que também foram eleitas pelo povo como eu fui. Eu fui eleito pelo povo para falar, para expor as ideias, e eu não posso fazê-lo, embora a Constituição e as leis digam que eu possa, porque tem alguém hoje que está acima da lei, dizendo o que se pode e o que não se pode. Davi, ele não tinha mais liberdade de ir e vir. Como em alguns países aqui na América Latina, alguns já perderam o direito de ir e vir. Depois de perder o direito de falar o que pensa. Depois de perder o direito de manifestar o seu pensamento e de se manifestar dizendo, eu não aceito isso, porque eu sou o povo e o Supremo é o povo. E como pregado domingo passado, Judá está olhando o que está acontecendo com Israel e não está nem aí. Isso é Israel. Isso não é Brasil. Isso é Venezuela. E aí Davi expressa despretensiosamente aquele anseio, aquele desejo. Puxa, como eu gostaria de comer aquela rabanada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí 3 dos seus mais leais liderados, que por sua coragem e feitos vão ser chamados de valentes de Davi, e nesse capítulo descreve esses valentes de Davi, não só ouviram, mas eles se propuseram a satisfazer aquele desejo do seu líder amado. Eles amavam Davi. Porque quem ama, dá com prazer. Quem ama tem prazer de dar. Quem ama, não fica só esperando receber. Quem ama, não pensa, não me deu, por que eu vou dar? Não. Quem ama, dá. Eles amavam o seu líder. Eles reconheciam nele uma liderança genuína. Então eles são imbuídos do desejo, do sentimento de honrar o seu líder, Davi. E aí eles vão até Belém, que naquele tempo estava sob o domínio dos filisteus que odiavam os israelitas. Se eles fossem pegos, eles seriam mortos. Ainda mais se eles fossem descobertos como membros da milícia de Davi. Porque os filisteus tinham um ódio mortal de Davi. Davi participara de muitas campanhas do exército de Israel, enquanto Saul era rei, Davi sendo um dos comandantes, a ponto de Davi estar entrando na cidade real e as mulheres cantarem, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Matou seus 10 milhares de quem? Dos filisteus, que eram os inimigos, que estavam sempre em guerra com os israelitas.
Eles tinham desejo, o sonho dos filisteus era pegar Davi. Se pegam esses três, eles não seriam apenas mortos, eles seriam torturados até a morte. Primeiro para saber onde é que estava Davi, depois para colocarem, externarem todo o seu ranço, todo o seu ódio contra o povo de Israel, em cima daqueles três. Eles correram esse risco. Eles vão até Belém. Eles conseguem pegar da água da cisterna e levam para Davi. Davi reconhece o sacrifício daqueles três e fica impressionado. Eu imagino Davi dizendo: vocês fizeram o quê? Mas eu não pedi para vocês fazerem isso. E eu imagino ele dizendo: mas o senhor, a gente ouviu. A gente ouviu o senhor suspirar lá, dizendo: quem me dera. E a gente quis honrar o Senhor e satisfazer esse desejo do seu coração, esse seu sonho. Está aí, meu rei, está aí. Pode se deleitar. Fizemos com alegria, fizemos com prazer, fizemos para honrar o Senhor. Mas Davi se constrange, porque para satisfazer aquele desejo, as vidas daqueles três homens poderiam ter sido ceifadas, e eles o fizeram para honrá-lo, e ele não aceita beber daquela água. Então o que ele faz? O texto diz que ele joga na terra, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal coisa. Não é ele pedindo para Deus não permitir que ele faça. Nunca, meu Deus, permita que faça tal coisa. Como que ele diz assim? Nunca eu faria algo dessa natureza. Eu nunca pediria quem quer que fosse para fazer esse tipo de sacrifício por mim, para satisfazer um desejo. Isso é como uma vaidade. Tanta coisa importante. Eu não pediria isso sob o risco de vida desses três. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas trouxeram essa água para mim. E ele não quis beber. O que ele faz? Joga na terra. Quando ele joga na terra, irmão, jogar na terra tem ali é um ato religioso. Quando Elias está lá no monte, convoca os profetas de Baal de Azera, só de Baal eram 400, reúne o povo, o altar do Senhor está quebrado, mato cresceu, as pedras jogadas de qualquer jeito. Ele restaura o altar com as mesmas pedras. Ele manda cavar um poço em volta, e cava uma vala em volta do altar. E aí ele diz para os de Baal lá: agora vocês fazem o de vocês aí, está o boi de vocês aí, está o meu boi aqui, matem aí, façam o sacrifício de vocês, invoca Baal, e eu vou invocar o Deus que mandar fogo do céu e consumir o altar, esse que seja o Deus de Israel. Eles matam, esquartejam o animal, derramam o sangue, se borram todo com sangue, fazem lá os seus rituais, invocam lá a Baal, nada acontece. Invocam a Azera, nada acontece. Até 3 horas da tarde. Está agora no horário do sacrifício da tarde. Ele fala: não, já chega, né? Agora é minha vez. Ele pega o boi, sacrifica, coloca sobre o altar, mas ele dá uma palavra: tragam água, e muita água. Lembrando, havia 2 anos que não chovia na terra.
O bem mais precioso que aquele povo tinha não era o ouro. Uma gota de água valia mais do que quilos de ouro. Elias diz: tragam água. Eles trouxeram a água. E Elias fez o que com a água? Jogou na terra. Ele molhou todo o altar, de tal modo que a água inundou aquele rego, aquela vala em volta do altar. Ele orou, consagrou o Senhor e Deus mandou fogo do altar. Davi agora está aqui consagrando a Deus. Ele está dizendo: eu não sou digno dessa honra. Aquele ato de Davi representa seu reconhecimento de que ele não poderia ser honrado mais do que o próprio Senhor, porque aquela honra representava o sacrifício da vida daqueles três. Não era meramente algo que eles estavam fazendo sacrificialmente para agradar o seu rei ou o seu líder, não. Eles fizeram com o risco da morte. Eles colocaram as suas vidas sob risco de morte para satisfazer o desejo do seu líder, que não pediu para que eles fizessem. Aquela era uma honra que Davi reconhece: não mereço, essa honra não é para mim, essa honra só se deve dar a Deus. Eu não posso ficar com ela, eu não posso aceitá-la. Lembrando, Davi está fugido de Saul. Aquelas pessoas, assim como Davi, também. O texto vai dizer que aquelas pessoas que se reuniram ali com Davi eram pessoas que estavam sob grande aperto e angústia da alma, porque perderam tudo. Perderam para quem? Para Saul, que com seus cobradores de impostos estava cobrando impostos muito elevados, a tal ponto que aquelas pessoas ficaram tão pobres que elas não tinham mais como pagar. Então até sua terra foi tomada. E agora essas pessoas são capazes de dar a sua própria vida para satisfazer um líder, um homem de Deus, de quem eles reconhecem e em quem eles reconhecem a unção. Ah, irmãos, quantos homens e mulheres fiéis e honrados deram as suas vidas para que você e eu tivéssemos a liberdade nessa pátria, para que o Evangelho chegasse até você e a mim. Quantos homens e mulheres de Deus honrados deram sua vida? Quantos missionários foram mortos por índios, que na sua ignorância os receberam como inimigos? Quantos homens e mulheres de Deus no passado deram suas vidas para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegasse à tua casa, à tua vida, à tua família, e nós hoje pudéssemos estar aqui? Quantos foram aqueles que deram suas vidas para que o Brasil fosse um país independente, que não tivesse as suas riquezas sendo levadas para a Europa, para Portugal, mas ficassem aqui para beneficiar o povo daqui? Quantas pessoas deram suas vidas, foram presas, perderam anos presas numa cadeia, porque lutaram para que o Brasil fosse um país com ordem e progresso, com liberdade, para ir, para vir, para dizer. Quantos homens e mulheres fiéis e honrados deram suas vidas para que eu e você tivéssemos o conhecimento, e por causa disso você recebeu Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, e obteve a salvação da tua alma? Quantos? E o que é que você tem sacrificado, consagrando a Deus em reconhecimento e adoração por aquilo que você recebeu?
O time brasileiro, da seleção brasileira, perdeu a Copa. E quantos crentes ficaram no seu conforto assistindo os jogos e dizendo: eu não acho que tem nada a ver, eu assisti o jogo, que eu gosto de futebol, eu posso orar em qualquer outro momento, por que tem que ser na hora do jogo? Só porque o pastor disse? Eu não disse. Eu apenas preguei. Eu apenas ensinei o valor da honra. Mas quantos torceram, ficaram lá? E agora? Ganhou o que com isso? E se tivesse ganho a Copa do Mundo, ganharia o quê? Enquanto milhares e milhares por todo o Brasil, sofrendo privação da família, em frente aos quartéis, se humilhando, cantando o hino nacional de hora em hora, e orando, clamando a Deus que livre o nosso país do mal que se estabeleceu e está por ser consumado. Quantos são os crentes que estão dentro das igrejas dizendo: eu não quero nesse país aborto se tornando lei. Eu não quero nesse país vendo a polícia militar ser desmilitarizada, o exército perder o seu papel. Eu não quero ver um governo que tenha o seu exército pessoal para vir contra o povo, para o povo não se expressar, o povo não ter o direito de dizer o que pensa. Eu não quero que no Brasil nós tenhamos uma autoridade que está acima da lei, lei que foi feita com o nosso voto, daqueles que lá expressaram o nosso pensamento. Não obstante, não tem feito nada. Eu ontem fui lá para frente do CML com alguns irmãos, de 10 da manhã até as 3 da tarde. Não dava para eu ficar mais, muita dor no meu quadril, não conseguia mais ficar. Essa noite para eu dormir foi muito difícil. Por quê? Porque eu saí de casa e esqueci meu chapéuzinho. Pedi à minha filha: separa lá para mim. E acabei saindo de casa esquecendo. Mas eu cheguei lá e encontrei um chapéu comunitário. Era um guarda-sol para 5. E toda hora, não é de toda hora, de hora em hora, mas toda hora, com expressão, alguém revezava segurando bem alto para a sombra ser o maior possível. E muitas vezes eu estava lá segurando e pensando e olhando: poxa, a sombra não está chegando nele. E eu estou com o pescoço aqui todo queimado de sol. E para eu dormir essa noite foi desconfortável. Está ardendo. Se eu não lembrei de levar o chapéu, imagina se eu ia lembrar de levar o protetor solar. Enquanto tinham senhoras, eu vi senhoras idosas, de 70 e tantos anos, sentadas em cadeira de praia. Estavam lá, desde cedinho. Eu fui embora e elas ainda estavam lá. Eu vi senhores, idosos. Eu vi jovens. Eu vi adultos. E de hora em hora, começava a tocar o hino nacional, todo mundo parava e ficava de frente para o quartel e cantava o hino. E quando terminava de cantar o hino, fazíamos todos uma oração. O católico fazia a oração dele, o evangélico fazia dele.
Eu estou lá, de repente, alguém do caminhão de som diz, olha, foi perdido um determinado item, assim, assim, assado, uma carteira, não sei o que e tal. 5 minutos depois, já foi achado, hein? Já está aqui. Centro do Rio de Janeiro. Central do Brasil. A gente estava com a garrafinha d'água, a gente bebia. Chegava alguém, já terminou? Posso descartar? Pegava a garrafinha, não tinha um lixo no chão. Ali, apenas para mostrar para as autoridades competentes que podem fazer alguma coisa. Dizendo para elas, nós estamos aqui esperando que vocês façam alguma coisa, porque aqueles que nos representariam e foram eleitos para isso, se corromperam, estão vendidos, ou ameaçados, porque são corruptos e têm processos no Supremo Tribunal Federal e estão sendo manipulados por causa disso, para permitir que a nossa liberdade seja destruída. Quantos estavam no jogo, assistindo o jogo, torcendo para a seleção brasileira ganhar, vibrando. Mas eu posso orar em qualquer outra hora? Pode sim. Não faltava água também para Davi, para ele beber. Não faltava água para ele. Ele apenas expressou despretensiosamente, quem dera eu tivesse a liberdade de estar lá na minha cidade, de rever pessoas da minha família, pessoas queridas, que eu cresci com elas, e beber daquela água gostosa que tem naquela fonte, ou naquela cisterna. E 3, que olhando para ele, reconhecendo a honra que ele tinha, a unção de Deus que estava sobre ele, disse, vamos fazer isso aí? O que você acha? Topa? Ir comigo? Topa? Então vamos. Saíram quietinhos, sob o risco da sua própria vida. Quantos são os crentes que estão insensíveis? Tem pecado torcer por um time? Nenhum. Pecado assistir o jogo de futebol? Nenhum. Mas quantos são os crentes que deixam de ir para o culto, porque o seu time vai disputar o campeonato na hora do culto? Não, mas eu já fui no culto da manhã. Não, mas eu posso ir no culto de quarta-feira. Eu posso orar. Por que tem que ser nessa hora? É uma vez só. Teve um casal nessa igreja, líderes, gente que recebeu unção e autoridade debaixo da minha. Estavam bem, numa situação. A formatura da filha era num sábado. Aliás, a escola da filhinha ia fazer a formatura no sábado e no domingo, mas a da turma da filhinha ia ser no domingo, a de outras turmas ia ser no sábado. Criancinha, 5 aninhos, talvez 6. Chegaram para mim e disseram assim, pastor, próximo domingo a gente não vai estar no culto, porque será a formatura na escolinha do ensino fundamental 1 da nossa filha. Eu disse, hein? Você, líder de ministério, você vai negociar, estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor, dando graças ao Senhor, porque seu filhinho pôde estudar naquela boa escola, que o Senhor te concedeu recurso financeiro através da igreja,
do ministério para estudar lá, e você vai lá, a escola não tem outro dia para fazer essa formatura? Você não levantou tua voz para dizer, escuta, domingo não dá para mim, por que tem que ser no domingo? Bota no sábado. Não, até vai ter no sábado, mas no sábado não é a turma da nossa filhinha. Falei, quer dizer que o importante é que ela se forme na turma da sua filhinha, na turma dela, que é no domingo. O importante não é ela se formar e participar da formatura, que realmente seria algo interessante para ela, estar lá com papai e mamãe. Não. Aí você vai negociar. Sabe o que Deus disse para mim? Não disciplina, não. Mas o senhor é líder de ministério, a pessoa que toda a igreja viu eu colocar a mão e dizer, tá, olha, a unção está sobre essa pessoa agora aqui, autoridade sobre isso aqui. O que vão dizer de mim que eu sou o pastor? Ele perguntou, e vão dizer o que de mim que sou o Deus da igreja? E eu não fiz nada. Mas a unção foi arrancada, como foi de Saul. A palavra do Senhor é muito clara, irmão. 1 Samuel 2,30. Ao que me honra, honrarei. Quantos crentes não sabem o que é honrar? Sabe por que não sabe o que é honra? Por causa dessa sociedade desgraçada, sem honra, que nós temos vivido nela. E sabe por que a sociedade está desgraçada, sem honra? Por responsabilidade dos crentes, que não estão vivendo a honra que deveriam ter com Deus e uns com os outros. A gente fica negociando a honra. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você já honrou a Deus como esses três honraram Davi? Você já pensou em alguma vez assim, Jesus morreu na cruz e me deu salvação, cara? Eu já gastei uma grana, Ele me abençoou, me deu recurso, eu tenho carro, eu consegui isso, eu consegui aquilo, Deus me abençoou. Eu sou um salvo por Jesus, eu não precisaria de ser abençoado em mais nada, porque eu vou morrer e vou para o céu, eu estava condenado a ir para o inferno. Porque se você está na igreja, diz que você é evangélico, diz que crê em Deus, e você não está vivendo isso como uma verdade, então o que é verdade para você? Isso aqui virou o quê? Um clube religioso? Está perdendo seu tempo. Um verão desse, piscina, cachoeira ou praia, um churrasquinho na laje. De carne de soja, não esqueça, porque a picanha era propaganda. Mas eu quero te perguntar, quando foi que você pegou e pensou assim, cara, eu fiz aquela viagem, eu consegui fazer isso, fazer aquilo, esse ano eu vou pegar o meu 13º, eu vou consagrar para Deus. Pastor, o senhor está pedindo dinheiro? Eu não estou pedindo nada. Eu pedi para vocês deixarem de fazer o evento, meu filho? Não. Estou pedindo nada. Estou perguntando. Quando foi que você fez algum sacrifício por amor? Para que sacrifício por amor? Isso é conversa de teologia da prosperidade. Não, isso é conversa não. Isso é pregação da palavra de Deus sobre honra. Que o crente não sabe o que significa. Eu ganhei um relógio, na época, um crente me deu. Aquele crente foi muito abençoado por Deus através desse ministério. Como disse Vitor, recebeu a palavra, abrigou, ruminou e praticou e foi abençoado. E reconheceu a unção de Deus que estava sobre o seu líder, seu pastor. Um dia trouxe para mim, me deu, pastor, presente para o senhor. Um relógio, lindo. Eu nunca fui, nunca, meu irmão, nunca, pode acreditar nisso, diante de Deus. Eu nunca fui um cara
apegado a essas coisas. Minha esposa, conversa com ela. Marca. Uma vez a igreja me deu no meu aniversário várias roupas, camisa e tudo mais. E aí estou num encontro de pastores, reunião de pastores. Aí um pastor, ministério glorioso, hein? Quando um pastor fala para outro, ministério glorioso, quer dizer, você está nadando na grana, né? Ministério glorioso, hein, pastor? Falei, por quê? De Dudalina? Irmão, eu perguntei, mas isso é o quê? De comer? De que é isso? O que é Dudalina? Vai dar uma aqui de como é que é? Vai dar uma aqui de falsa humildade. Não sabe o que é Dudalina? Eu falei, não sei o que é Dudalina. O que é Dudalina? A camisa que você está usando. Não, a camisa que eu estou usando é Cláudio. Quem está dentro dela sou eu. O que é Dudalina? É a marca? Está aí, ó. Esse símbolo aí. Irmão, eu confesso aqui diante do Senhor que naquela hora eu pensei, alguém me deu uma réplica. Porque, estou falando diante do Senhor, alguém comprou uma réplica e me deu. Porque eu não sabia o que era Dudalina. Nunca tinha ouvido falar disso. Tem alguém aqui que não sabe o que é Dudalina? Dudalina é uma das marcas mais caras de roupa que existem. Não sei se ainda é, porque essas coisas saem de moda, né? Mas naquele tempo era uma das mais caras. E aí eu corri logo para o banheiro para tirar a camisa, para olhar a etiqueta, não original, verdadeira. Irmãos, eu senti um constrangimento naquela hora. Eu falo diante do Senhor, eu senti um constrangimento como esse de Davi. Eu só aceitei o carro que a igreja me deu 2 vezes, porque Deus disse para mim, eu vou te dar um carro. E me disse como ia acontecer. E eu preguei aqui, ensinei a vocês, a unção que você honra nela, que você o quê? Esses foram abençoados, vai conhecer a história deles. Está lá no livro de 1 Crônica, 2 Crônica, de Samuel, vai ver. Porque o desejo deles não era colocar Davi como Deus, mas era honrá-lo por quem ele era. E a unção que eles reconheciam nele. O papel de Davi era dele, de dizer, eu não posso aceitar essa honra. Isso não é conversa, isso não é papinho. Isso é mensagem da palavra de Deus, ensinamento para você, meu irmão, sobre honra. Quer experimentar o que Leandro Batista hoje testemunhou aqui? Honra. Quer experimentar o que o Birajara não falou hoje aqui? Honra. Quer experimentar o que Vitão veio aqui testemunhar? Honra. Saiba honrar. Porque honrar não é fazer aquilo que todo mundo faz. Honrar é fazer aquilo que você está disposto a fazer, além daquilo que você faria normalmente. Já ensinei. Stephanie, você é linda, Stephanie. Cara, você é fera, hein? Aquela consulta que você me deu lá de nutrição e tal. Que o cara, aqui, arrebentou. Isso é elogiar. Eu estou reconhecendo sim, mas é com ela. Agora eu chego aqui e digo assim, irmãos, olha só. Quer conhecer uma nutricionista fera? Stephanie, vem cá, fera, competente, capaz. Isso é honra. Quer ver honra? É o que o Birajara veio falar aqui domingo passado. Ele tem alunos, ele é personal trainer. E se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, Deus vai fazer ele ser dono de uma academia. Porque Deus tem interesse em prosperar quem abençoa, quem honra. Ao que me honra, honrarei. É promessa dele, isso não é profecia minha, não. Ele está lá,
o aluno dele só tinha que cumprir o quê? Obrigação. Eu devo pagar a minha mensalidade, quitei minha mensalidade, glória a Deus, aleluia. Meu aluno vai continuar comigo. Chegou para ele e diz assim, ó, dá teu Pix, o que é? Tem um negocinho para você lá. Ele não precisava. Mas por que ele fez? Reconhecendo a integridade, honestidade, honradez, o exercício da profissão com proficuidade, com esmero. É Deus movendo o coração de um ímpio para abençoar o crente. Porque a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz na mão de quem? Do maligno. É o maligno que está hoje, inclusive, controlando a lei no nosso país. É o maligno que está controlando as finanças. É o maligno que está controlando os recursos minerais. É o maligno que está controlando os bens materiais. E para um crente prosperar materialmente, tem que sair da mão do maligno. Eu quero te perguntar, quem é que vai dizer para o maligno: larga e dá para ele? Eu e você? Eu não tenho poder para o menorzinho dentre os espíritos imundos, irmão. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ou é no poder do Senhor, ou não é. E Deus já determinou, já deu a chave, já deu a receita, já disse como nós podemos fazer para isso acontecer. Ele disse: ao que me honrarei. Mas os crentes estão dormindo, insensíveis à voz do Espírito Santo. O que é que tem de mais? É pecado assistir o jogo? Não, não é pecado. Mas se você não sabe viver por honra, você não sabe honrar, não espere ter merecimento, porque é meritocracia que o Senhor diz: ao que me honra, honrarei, mas o que me desprezar será desmerecido. Não vai ter merecimento para ter mais nada. Vai ver o ímpio prosperando, porque Satanás tem todo o interesse de fazer o ímpio ser propaganda. Olha lá, está aí, você está dentro da igreja, você está aí cultuando. Você, na hora do jogo do Brasil, você estava lá de joelho, com a sua família orando, clamando a Deus, suplicando por essa nação. O ímpio está lá, ó. E o churrasquinho? E o churrasquinho comendo, e o cheiro chegando na gente. E você está ali orando. Aí amanhã, depois de amanhã, o Brasil entra nesse buraco. Responsabilidade dos crentes que estavam dormindo, estavam nas festas, nos folguedos, nas vozes de folguedo, quando deveriam estar sabendo o que é honrar e honrando. Mas Deus vai honrar e vai cuidar daqueles que o honram. Quantos deixaram de viver, 2 Crônicas 7,14, estão deixando de viver? Quantos estão saindo de igrejas como essa, onde a palavra de Deus está sendo pregada para ensinar a ser próspero e abençoado? Estão indo para igrejas onde ser próspero e abençoado é obrigação de Deus. Você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo na cruz. Você só não pode deixar de vir e dar dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, porque aí está garantido. Não tem uma palavra para te confrontar com o pecado, para te ensinar o que é honra. Vai lá. Quantos são os crentes insensíveis espiritualmente, porque apenas têm uma relação com Deus de religiosidade no domingo. Há muito não leem, não estudam a Bíblia, não têm disciplina de oração, e por isso o seu escrúpulo moral é débil, é fraco.
e a sua sensibilidade espiritual já nem existe, e em seu lugar há uma forte disposição para refutar toda palavra que vá contra o seu conforto. Quantos crentes há que não sabem honrar a Deus porque se valem da honra que recebem e dão para Deus sem excelência? Imagina, eu quero fazer aquela viagem. Olha só, Deus não está nem aí. Meu irmão, minha irmã, você que vem aqui, no momento da consagração, em nome de Jesus, eu já te ensinei. Tira da tua boca a palavra, a frase: Deus não se importa com quanto você dá. Se importa sim. Se você só fala isso, não fala mais não. Se não for para falar certo. Deus não se importa com quanto você dá, se o que você dá é excelente. Aí você pode falar, mas explica. Porque se não for muito bem entendido, Satanás está o tempo todo trabalhando na mente da pessoa. Não é quanto eu dou, é como eu dou. A palavra de Deus diz: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Ah, Senhor, eu não tenho, poxa, vim só com o dia da passagem, que eu não tenho oferta para dar. Você não tem vida? Você não tem a tua vida para colocar no altar do Senhor? Davi não pensou: quem dera eu tivesse 1000 peças de ouro, como eu gostaria de ter 1000 peças de ouro. Talvez aqueles caras saíssem para ir no arraial de filisteus, entrar em batalha lá com os filisteus e tomar os despojos de guerra, juntar aquilo tudo e levar para dar para Davi. Porque ele só disse: quem dera eu pudesse beber da água de Belém. E eles foram lá com risco de morte. Eu quero te perguntar, meu irmão, você que está nesse relacionamento espúrio, que desonra a Deus, você vai ficar nele até quando? E você vem para a igreja, você vai para o culto, você abre a tua boca, você diz que louva a Deus, você diz que Deus é grande, você diz que honra a Deus, mas está desonrando a Ele no seu relacionamento, porque você está apaixonado, você está apaixonada, vai viver sem a honra, porque não sabe honrar a Deus. Você está pensando no que os outros vão pensar se você termina esse relacionamento? E você não se importa de saber o que Deus está pensando de você permanecer nele? Isso para você é sacrifício? Quando fazer o que é certo, que vai levar você a ser abençoado ali na frente, você está vendo isso como sacrifício? Seria sacrifício, irmão, algo tão sacrificial assim, na hora do jogo da seleção brasileira, desligar a televisão, reunir a família, ou se não estivesse próximo da família, onde fosse, parasse para orar e clamar a Deus pela nação, pela igreja, para que o Senhor proteja essa nação e o Senhor livre nosso Brasil desse espectro maldito que já se estabeleceu de ditatorialismo, de ditadura que a gente está vivendo e que se tornará pior imensamente se Deus não fizer nada. Era sacrifício demais? Ou era algo, eu posso orar a qualquer hora, isso aí é coisa do pastor, o pastor está radical, está fundamentalista. Eu estou te ensinando o princípio da honra. Eu estou te dando a receita de Deus da honra. Quantos crentes há que não sabem honrar a Deus porque se valem da honra que recebem e dão para Deus sem excelência? Davi não se valeu daquela honra. Ele sabia que aquela honra não era para ele.
Aquela honra tinha que ser de Deus. Aqueles três honraram a ele. Agora cabia a ele dar a Deus a honra que era devida. Mas veja, Davi não pegou e disse assim: Senhor, esses três trouxeram 3 litros de água da fonte. Aqui, Senhor, 2 litros para o Senhor, consagro ao Senhor, te dou o melhor. Vou ficar com esse daqui, porque... Qual o problema? Davi não ficou com uma gota. Se alguma vez já deu tudo para Deus? Alguma vez você pegou e disse assim: eu vou dar o meu futuro para o Senhor? O que eu recebo para o meu futuro, confiando que o Senhor é quem vai prover na minha vida? Alguma vez você pegou e disse assim: Senhor, o que o Senhor investir na minha vida daqui para frente, eu vou consagrar e dar para o Senhor de volta, para capacitar a obra que o Senhor está realizando através da igreja, que o Senhor tem para realizar. Você já fez isso? Você teve a oportunidade. E se Deus tem feito a parte dele, você tem feito a sua? Ou você está fazendo igual meu pai fez? E eu contei essa minha ilustração da minha casa no dia que eu preguei aquela mensagem. Mas quantos foram aqueles que ficaram chateados porque Satanás colocou na mente: o pastor não gosta de festa, o pastor é contra a festa de aniversário. Faz parte. Muitos também abandonaram Jesus quando ele disse: quem não comer da minha carne ou beber do meu sangue tem parte comigo. Mas quem não sabe honrar a Deus não vai viver a excelência que vem dele. Deus honrou a Davi. Deus deu livramentos a Davi. Deus deu vitórias nas batalhas. Deus prosperou Davi sobremaneira, porque Davi sabia honrar a Deus. Aqueles valentes de Davi, olha que legal, não ficaram zangados, não ficaram chateados, não ficaram frustrados, não pensaram: mas a gente correu o risco de morte para satisfazer o nosso líder, para reconhecer a unção que está sobre ele, que nem nos pediu para fazermos isso, nós fizemos voluntariamente para honrá-lo, e ele joga fora. Eles não pensaram isso. Pelo contrário, eles admiraram ainda mais o seu líder, porque Davi se colocou humilde, reconhecendo que o único digno de tão elevado sacrifício era o Senhor, o seu Deus. E sabe o que aconteceu? Aqueles liderados de Davi e todos os demais que ficaram sabendo o que ele fez, o amaram ainda mais. Meu irmão, minha irmã, teus empregados, os teus liderados, os teus filhos, as pessoas que te conhecem, vão admirar você, amarão você ainda mais, quando você reconhecer o valor do que eles fazem, como seus liderados. E ao verem você honrar a Deus, e consagrar a Ele o teu melhor, com excelência, em vez de se envaidecer daquilo que eles estão fazendo por você. Estão fazendo porque eu mereço. Não. Veja o que diz Provérbios 22, 6. Vamos juntos ler bem forte? Vamos lá? Instrui o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, seus filhos estão olhando para você, estão vendo que exemplo de honra. Que exemplo de homem honrado como cidadão. Que exemplo de pai honrado. Que exemplo de marido e esposo honrado. Que exemplo de esposa honrada. Que exemplo de vizinha honrada. Que exemplo de primo, de chefe de família, de crente honrado. Que exemplo de servo de Deus honrado. Seus filhos estão vendo. Porque dizer, faça,
Eles aprendem com as nossas façanhas. Eles aprendem com o que nós fazemos. Veja o que diz Colossenses 3, 23 e 24. Vamos juntos? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis de quem? Do Senhor o galardão. O que é galardão? Recompensa. Recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Porque você está sendo um funcionário, porque você está sendo um trabalhador, porque você está sendo um microempreendedor individual, porque você está sendo um prestador de serviço honrado, e que honra a Deus, honrando ao seu cliente, honrando o seu patrão, honrando a empresa que você trabalha, honrando os seus colegas de trabalho, porque você quer honrar a Deus fazendo isso, você não vai ficar sem recompensa. É promessa do Senhor. Veja o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 16, que é da boca do próprio Senhor Jesus. Vamos juntos? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Candeia é lamparina, candeia é o lampião, velador é onde se coloca a vela. Verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmão e irmã, o Senhor Deus honrará você com bênçãos extraordinárias, quando você honrar o seu próximo, quando você honrar seu patrão, quando você honrar seu líder, quando você honrar seu pai e honrar sua mãe, quando você honrar a unção sobre aquele que está liderando você, e honrar acima de tudo a Deus, com aquilo que só a Ele é devido, como teu Deus, na medida em que você demonstra sensibilidade e sacrifício da satisfação da carne, sobretudo naquilo que não é pecado, que você pode fazer, mas você se abstém para buscar a face de Deus em humilde clamor. Para que é que a gente jejua? É pecado comer comida? A gente jejua para quê? Se não é para mortificar a carne, dizendo para o mundo espiritual: meu Deus é mais importante na minha vida do que o alimento que eu tenho para comer. Mas eu preciso da comunhão, da unção do Espírito Santo, do que disso daqui que satisfaz e me dá prazer. Senão, qual é o propósito do jejum? Barganhar com Deus? Davi abriu mão de um prazer para honrar o Senhor. E você? Tem aberto mão do quê? Para honrar o Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Você sabe o que é o mais triste para mim de tudo isso? É que eu sei que nem todo mundo está recebendo. Mas eu sou confortado pelo Espírito Santo, de que assim como foi muito difícil para mim essa semana, e fui confortado com os testemunhos dos irmãos que ligaram para mim para dizer o que Deus fez por causa da atitude deles, assim será com a vida de todo aquele
que da mesma maneira se postar de forma honrosa para com o Senhor. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, o que mais tem por aí são pregadores do evangelho da facilidade. Investem num culto em que existe uma manipulação das emoções através de recursos tecnológicos de som, de luz, de música. E as pregações são as pregações do coach. É a pregação que enche, que infla, para a pessoa sair dali pisando nas nuvens, se sentindo cara, que eu vou vencer, e com ferramentas de neurolinguística, que de fato sim tem valor, que de fato sim tem seu lugar, mas estão tirando Deus da vida das pessoas. Estão colocando o homem no centro, quando o lugar do centro da honra deve ser para Deus. É você quem tem que decidir para a sua vida. É a palavra do Senhor que diz que a porta que conduz à salvação e à prosperidade, salvação da vida eterna e uma vida de paz, equilíbrio e satisfação nessa vida, a porta é estreita, caminho é apertado, é espinhoso. Tem que negar a si mesmo, tomar todo dia a sua própria cruz e seguir o Senhor. Não é caminho de oba-oba, só de festa e de churrasquinho na laje. Você cuida de saber qual é a vontade de Deus para satisfazê-la? Ou você toma as decisões de acordo com que a lógica, o momento e o teu sentimento? Porque a gente é campeão de dizer o que Deus faz e o que Deus não. Não, porque Deus não faz assim. Não, porque Deus não age. Não, Deus age desse jeito. Quantos falam isso sem mencionar o que Deus diz na sua palavra? Não é assim, é assim mesmo que Deus faz. São esses jargões de evangeliquez vazios de importância, de significado, de verdade. São palavras diabólicas colocadas na mente das pessoas, dos crentes, para viver um falso evangelho. Um evangelho da conformação, um evangelho que diz como é que Deus age. Sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer como é que Deus age, como Ele disse que Ele age. Você tem vivido a tua vida pensando em satisfazer as tuas vontades, sem pensar que o fato de ter recebido Jesus foi por reconhecer que você estava condenado a ir para o inferno. Logo, a vontade da carne deve dar lugar à vontade de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, para só então usufruir dos benefícios do reino. Sabe, irmãos, o amanhã será consequência do investimento que a gente faz hoje. E como disse o Birajara aqui, na sexta-feira que antecedeu o primeiro turno das eleições, o Espírito Santo falou a todos que estavam aqui: eu vou permitir que as coisas fiquem muito ruins, mas eu vou preservar aqueles que me honrarem. Sinceramente, irmãos, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se toda a desgraça que está sendo pronunciada sobre o Brasil virá. Eu sei que, como foi pregado aqui recentemente, nem toda profecia
é determinação do que vai acontecer, mas é um alerta para que tomemos postura, nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos os nossos pecados, nos voltemos para Deus em santidade, clamando pela misericórdia dEle, para que Ele ouça do céu, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Você vai sair daqui hoje, mais uma vez, tendo ouvido, ou você vai daqui hoje, tendo recebido a palavra de Deus, para ruminar e conhecer. Porque o Senhor diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Mas Ele não diz que faltou aviso, Ele não diz que faltou pregação, Ele não diz porque faltou profeta que abrisse a boca para falar aquilo que eu queria que vocês ouvissem.